Olá, sexto ano! Espero que vocês tenham gostado da última aula, né? Eu fiz um esforcinho porque eu estou um pouquinho doente, então fiz um esforcinho para poder estar em loco, estou gripado já faz alguns dias, certo? Mas já fui no médico, graças a Deus não é nada demais não, tá? Então eu procurei ir lá, desculpa, naquele ambiente do estuário, da Foz, da Sabiaguaba, né? Eu gravei rapidamente e vim para casa, fiz, né, as áreas dos mangues, mostrei a ponte, mostrei o encontro do rio com o mar, certo? Eu quero a minha vontade grande de fazer já uma aula falando sobre isso. Né, eu aproveitei o último espaço de período que não tinha aula, só as aulas remotas, né, não tinha aula presencial, e agora vai voltar a ficar inviável para eu fazer, então eu tinha que fazer de qualquer maneira. Então mesmo assim, acometido dessa gripe que eu tô, eu disse, não, vou fazer logo, senão não vai dar certo para fazer outra vez, certo? Então assim, ó, eu vou mostrar, tá? Já mostrei aí no começo do vídeo, eu vou mostrar características gerais do Rio Cocó, certo? Você viu também que eu mandei 2 vídeos extras, né, da nascente do Rio Cocó e de um passeio de barco que tem pelo Rio Cocó. Não, da nascente não. Eu ainda vou mandar o vídeo da nascente, certo? Eu mandei o vídeo da SEMASSE com o secretário do Meio Ambiente, o Arthur Bruno, que é professor de Geografia, e mandei, era professor de Geografia, né? Ele se tornou deputado depois, né? Vereador, deputado, e acabou sendo secretário do Meio Ambiente, que é uma coisa muito boa, porque ele é um homem muito comprometido realmente com essas questões ambientais, né? Porque casa muito bem questões ambientais com geografia, certo? Por que eu resolvi colocar e mesmo enfrentei a doença para poder fazer o vídeo? Porque nós tivemos agora, como eu falo no próprio vídeo, né, nós tivemos a questão da flexibilização da lei que protege o mangue, né, a área do mangue e a restinga, certo? Então é uma questão tá polêmica, a lei já foi, né, tem um liminar que assegura que a lei de proteção do mangue, se não me engano é do ano 2000, complementar a lei ambiental da Constituição de 88, certo? Então eles queriam flexibilizar essa lei para poder fazer a exploração do mangue, né? Construir prédios naquela área, no entorno, derrubar o mangue mesmo, certo? E isso só faz quem realmente não tem consciência da importância da preservação do meio ambiente para o equilíbrio do planeta, como eu falo no próprio vídeo, certo? Então eu mandei um vídeo extra, era para tudo ser junto na aula, só que eu não consegui adquirir esses vídeos, não consegui, certo? E tem da nascente lá do Rio Cocó, na Serra da Aratanha, certo? Eu particularmente tenho um interesse muito grande pelas bacias hidrográficas da nossa capital, em especial o Rio Cocó, né? Não sei se você sabe, no Parque Nacional, ou melhor, o Parque do Cocó, ele é o maior parque urbano da América Latina, urbano porque ele está dentro da cidade, certo? Então ele já foi extremamente devastado, mas ainda dá para, né, se realmente, porque o espaço na realidade não é um espaço público, então tem um problema muito grande para você preservar essa área do mangue, certo? Então lá na Serra da Aratanha já começa uma unidade de conservação, certo? É uma espécie de parque ecológico protegido por lei, tá? Lá da Aratanha já começa, na nascente, né? Que eu vou mandar mais um vídeo complementar disso para vocês, tá? E passa por todo, né, o alto curso, que começa lá na Serra da Aratanha, o médio curso, e o baixo curso é quando ele vai lá se encontrar com o mar no final do baixo curso, tá? Porque ele vai por conta da força da gravidade, da nascente até a sua foz, né? Ele vai serpenteando, como diz a música, por conta da força da gravidade, né? Então dali sobrevive muitas espécies de pássaros, peixes, crustáceos, etc, etc, etc. Não é isso?
Você vê o rapaz lá do passeio de barco, esse passeio de barco, se um dia você tiver interesse com a sua família, você vai lá, se informa onde é que vai, e você faz uma parte bem considerável do rio, nesse passeio onde ele vai dando orientações sobre o próprio rio. Essa questão da criação do parque, você urbaniza mais o parque, você organiza mais o parque, mas você causa o impacto ambiental que o secretário do Meio Ambiente está falando. Certo? Mas também você tem mais informações sobre o parque. As próprias árvores, as mais altas, as de médio porte e as de pequeno porte, né? Tem lá a informação, qual o nome científico de cada uma, isso é interessante. Né? Se tiver um guia, uma pessoa na área de geografia e biologia, da biogeografia, ainda se torna mais interessante. Não é isso? Então eu tenho um interesse particular por conta da preservação desse rio, né, da bacia do rio Cocó. Né? Eu já protelei muitas vezes de fazer a trilha desde a nascente, certo? Que é difícil da gente achar, mas tem alguém que faz esse acompanhamento desde a nascente do rio Cocó, certo? Até a foz. Ele vai parando em lugares estratégicos, onde dá para acessar o rio, e você faz todo o acompanhamento. Eu só coloquei isso, evidentemente, por conta da polêmica, e eu já queria fazer, né, mas aproveitei unir o útil ao agradável, certo? Por causa da polêmica dessa lei aí, que feita pelo ministro do Meio Ambiente, certo? Para tentar, né, diminuir a proteção sobre os mangues, que é uma coisa terrível, respeitando qualquer opinião que existe, mas a questão ambiental é uma questão muito séria, ela tem que ser levada a sério. Certo? Tem que ser levado a sério. Né? O planeta precisa que a gente leve essas questões a sério. As gerações futuras, é como dizer assim, a gente não é dono do planeta. Essa geração não é dona do planeta. Certo? Nós estamos tomando emprestado das gerações futuras. Certo? Então, quer dizer, é responsabilidade da gente deixar este planeta habitável para gerações futuras, como já falei quando eu estava falando dos biomas para vocês, lembram? Né? É importante isso. Tá certo? Então, tem o vídeo da Secretaria, da SEMASSE, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará, tem um vídeo do percurso do barco, né? Que eu mostrei para vocês. Eu quero também despertar essa paixão pelo rio em vocês, que eu tenho. Se não der, tudo bem, mas se alguns se interessarem, seria muito legal, certo? Essa paixão pelo rio Cocó, tá legal? Reconhecendo aqui minha fraqueza, né? Certo? Mas, aí eu vou colocar o vídeo lá também da SEMASSE, da Secretaria do Meio Ambiente, onde ele mostra a nascente lá na Serra da Aratanha, certo? Ok? Era para ser tudo junto, só que eu não consegui baixar esses vídeos. Então vou botar separado a minha aula e mais os vídeos. Tá bom? Ok. Então aqui nós já encerramos as provas do terceiro bimestre, não é isso? É isso? Então bora lá. Então nós já encerramos as provas do terceiro bimestre. Não é isso? Ok. Então nós vamos agora para o módulo 4. Tá? Módulo 4, sexto ano. Tem assim, capítulo 7, as sociedades. Capítulo 7, as sociedades, as atividades econômicas e o espaço geográfico. E o capítulo 8, que é o último capítulo do nosso ano, do nosso livro, do nosso módulo, da nossa apostila, natureza, as atividades econômicas e os problemas ambientais. Então, atividades econômicas, vamos ver o que o capítulo 7 e o capítulo 8 tem a ver com a aula que eu postei na foz do rio Cocó, lá na Sabiaguaba, entre a Sabiaguaba e a Cacipesca, ali na Praia do Futuro. Vamos lá. As sociedades. Quem está destruindo o mangue? Quem construiu casas e barracas de praia ao longo do mangue, na foz do mangue?
A sociedade humana. Quem poluiu ao longo de todo o seu percurso, dos seus cerca de 45 quilômetros? Quem? Sociedade humana. Por quê? Atividades econômicas, turismo, ganhar dinheiro vendendo peixe, caranguejo, cerveja, refrigerante, água de coco. Então, atividades econômicas. Né? O rio foi degradado para isso. E, claro, faz parte do espaço geográfico. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, estão lembrados? Então ali compõe o espaço geográfico, aquele espaço natural transformado pela ação do homem. Tá? É a sociosfera interferindo naquele espaço das rochas, ali é uma área de estuário, portanto de deposição de rocha sedimentar, certo? É uma área de planície, tem a ver com litosfera, né? Planície litorânea, já que Fortaleza está numa unidade de relevo chamada planícies e tabuleiros litorâneos, certo? É uma unidade de conservação pelo mapa do Jurandir Rosa, certo? Em que divide o Brasil em unidades do relevo. A maior parte do Ceará está no número 19, que é o Depressão Sertaneja de São Francisco, e Fortaleza, toda a área do litoral cearense está no 28, no número 28, que é planícies e tabuleiros litorâneos, certo? Então isso compõe o espaço geográfico, né? Então você tem a água faz parte do que eu já expliquei isso, chegando, né? A água faz parte da hidrosfera, encontro das águas. Tem até a música que o Jorge Vecino canta, nada mais é o amor que o encontro das águas. A paixão veio assim, afluente sem fim, rio que não deságua. Aprendi com a dor, nada mais é o amor que o encontro das águas. Dá pra ver que eu falo com mais paixão quando eu falo do Rio Cocó, né? Mas é assim mesmo, todo mundo se apaixona por alguma coisa, né? Por algo ou por pessoas, né? Mas eu por mim só, eu tenho uma paixão realmente pelo rio. Eu sempre me interessei muito pela história do rio, pela ocupação do rio, pela nascente, pela foz e tal, né? Tanto que um dos lugares mais legais que eu acho dos lugares que eu conheço é exatamente a foz do Rio Cocó, ali na chegada da Sabiaguaba. Eu já atravessei a nado ali da Sabiaguaba para a Praia do Futuro, para o Cacipesca, né, que eles chamam o outro lado, aquela partinha da Praia do Futuro é Cacipesca. Interessante que esse nome Cacipesca é porque eles usavam a parte do mangue, aquela floresta do mangue, para caçar. E a parte do rio e do mar para pescar. Por isso o nome caça e pesca. Deu para entender? Deu bem, né? Pronto. Então ali compõe um espaço geográfico, né, do ser humano. Aí a sociosfera interferindo na questão das rochas, né, na deposição das rochas sedimentares, na própria composição das rochas, interferindo na água, o encontro das águas, que acabei de falar, e por que não dizer na atmosfera, né, que existe a poluição, a chegada dos transportes, dos ônibus, dos navios naquela região. Né, dos carros, claro, todo mundo poluindo, tá? A poluição em si, né, evidentemente, o mangue é destruído, eles fazem as queimadas, também poluem e tal. Não é isso? Porque a forma mais simples nem sempre é a mais certa. Mas o ser humano prefere a mais simples, que é queimar, né? o que ele já capinou, o que ele já derrubou. Não é isso? A gente tem agora esse problema ambiental gravíssimo na questão do Pantanal, está pegando fogo o Pantanal Mato-Grossense, certo? A Amazônia, certo? O Cerrado. Agora eu vi uma reportagem também do problema seríssimo lá na Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial brasileira, certo? E a gente não tem, assim, infelizmente, espero que mude isso, né? Agora com a popularidade do presidente subindo, espero que ele mude também essas questões de como ele trata o meio ambiente, da pegada ecológica do próprio presidente, possa mudar e ele possa rever os conceitos com relação ao meio ambiente, tá? Até porque muito da economia brasileira, as exportações de soja, o Brasil pode perder, né, digamos assim, grana
muita grana nessas exportações porque não está cuidando do meio ambiente. Porque os grandes compradores, ó, a gente compra, mas cuida do meio ambiente, senão a gente não vai comprar soja sendo feita ou sendo produzida em áreas que deveriam ser da floresta. Não vai comprar não. Preserva a floresta e planta nas áreas que já são delimitadas na fronteira agrícola. Mas não expande, não vamos ter, porque a floresta amazônica, grande parte pertence ao Brasil, pertence a outros países. Mas ela é um patrimônio, digamos assim, ecológico, ambiental da humanidade. É necessário que se preserve. É necessário que se preserve a área do mangue também. Certo? Então, ambiente de solo, água e ar, certo? Sendo engolido pela especulação imobiliária. Construir mais prédios. A pessoa fica lindo ali, se você imaginar um monte de prédios, casas ali ao longo da margem do Rio Cocó. Lindo, maravilhoso, a gente olhar assim, péssimo para o meio ambiente, porque vai destruir toda a área de mangue. Peixes não vão mais se reproduzir ali, que pode impactar a biologia marinha local. Né? Então, não faz sentido. Certo? Aí 8, a natureza. Não precisa nem dizer, né? A própria natureza dos manguezais, né? Diversos tipos de plantas. Se você vê lá, quando o secretário do meio ambiente ele fala que tem plantas que são bem grandes. É uma floresta. Né? Na realidade, é uma floresta à beira do rio. Uma floresta ciliar, da mata ciliar, né? Então, as atividades econômicas e os problemas ambientais. Aí que entra. O qual vai sofrer a sociedade cearense, a sociedade nordestina, brasileira, mundial, com a destruição dos nossos mangues daqui, dos mangues de todo o litoral norte do Brasil, de todo o litoral leste do Brasil. Se esses mangues forem destruídos, qual vai ser o grande impacto mesmo? Né? Claro que existe já um estudo, quem vai sofrer e o que vai sofrer. Ao longo do que eu coloquei lá no vídeo, você viu que eu botei a palavra efeito dominó. O micro interfere no meso, que interfere no macro. Macro o quê? Micro o quê? Meso o quê? Ecossistemas. Então um interfere no outro, eles estão interligados. Se não tiver peixe, aves que sobrevivem do peixe vão se extinguir junto com os peixes. E tem aves que se alimentam de aves que se alimentam de peixes. Tendência a morrer de fome também. E aí, né? Então é necessário que a gente faça essa reflexão sobre a questão da preservação das áreas do mangue. Aqui no 6º ano nós vamos as sociedades, as atividades econômicas e o espaço geográfico, certo? Ele mostra 3 fotos aí no início, né? Eu estou fazendo só um preâmbulo aqui da nossa aula, nossa continuidade das aulas, certo? Mostra 3 fotos aí na página, deixa eu ver que página é essa, página 3, certo? A1, plantação de soja no município de Campo Verde, no estado de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul se destaca na plantação da soja, principalmente o Mato Grosso, porque aquela área do Mato Grosso era a área de floresta amazônica. Certo? Por conta da expansão da fronteira agrícola do Brasil, a floresta, a parte sul da floresta equatorial amazônica, foi desaparecendo. Né? A gente sabe, queimada, quem está fazendo a queimada? A especulação, o presidente disse que eram os índios. O presidente devia estar brincando, né? E os caboclos, ou seja, aquele pessoal mais simples que mora naquela região da floresta. Claro que não, principalmente os indígenas estão lá há pelo menos, vamos dizer assim, chutando os 40 mil anos. Certo? Nunca se teve notícia de que as queimadinhas deles ali realmente conseguissem botar fogo na floresta. Aquela parte sul da floresta ela é mais seca, portanto ela é mais propícia a pegar fogo. Então incêndios já aconteciam, mas não nas proporções que está acontecendo principalmente nesse ano. Eles estão tocando fogo lá. Foram para lá, até no comando do vice-presidente, para tentar diminuir, mas não sei o que houve, que eles não estão fiscalizando direito. Ou então estão fazendo vista grossa. É necessário que o atual governo, né,
tenha consciência que as decisões dele são importantes para que a floresta seja protegida, certo? Vamos realmente ver quem está, porque o governo federal, o que está no governo federal, né, que é o presidente da República, que diz que não é presidente, está presidente, né, porque de 4 em 4 anos vai mudando, não sei se conseguir se reeleger, fica 8 anos, mas de qualquer forma muda, né? Desde que eu nasci já passamos por diversos presidentes, né? Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora o senhor Jair Bolsonaro. Então, os presidentes eles não ficam, eles não são, eles estão, não é verdade, né? Pronto. Então, é necessário que ele saiba que o meio ambiente precisa da sua seriedade, precisa das suas leis, né, precisa do seu compromisso. Certo? Ele tem o poder de fiscalizar, de realmente ver quem está sendo, porque a queimada natural ninguém pode fazer nada, não dá. A parte da floresta mais seca, vem um raio lá, atinge e pega fogo. Né? Claro que como a condição de chuva lá é menor do que na parte realmente equatorial da floresta. Na parte que está ao longo da linha do Equador, que é a parte mais ao norte da floresta, superando ali os limites da linha do Equador, passando para o hemisfério norte. No hemisfério norte e hemisfério sul tem áreas de floresta tropical, mais no hemisfério sul. Certo? Então, alguns estados brasileiros estão acima da linha do Equador, como por exemplo o estado de Roraima e o Amapá. Uma partezinha deles, uma parte dele está acima e tem floresta amazônica, está acima da linha do Equador. Né? Então, é fundamental que a gente saiba que o governo ele tem condição, tirando essa parte que o incêndio, que as queimadas começam de forma natural, realmente para ele saber quem é que está botando fogo na floresta. Como eu disse, muitos agricultores botam fogo lá, nas suas plantações, não controlam esse fogo, e esse fogo acaba se espalhando para o resto do bioma. Certo? Ele faz aquilo porque é mais fácil tacar fogo na vegetação do que usar outras técnicas. Mas nesse momento seria muito mais viável, vamos dizer assim, né? Seria muito mais viável usar outros meios que não esse de tacar fogo nas suas plantações já colhidas, né? Que ele colhe a planta, depois que ele colhe a plantação vai ficando seca, fica seca, aí ele quer tirar para plantar de novo, né? Além de não ser muito bom para o solo, certo? Ainda corre de ser um dos motivos dessas queimadas terem se espalhadas, terem se generalizado, tá? Outro é aquele incêndio criminoso mesmo, quer ver tocar fogo mesmo para acabar toda a floresta, virar tudo ou pasto para o gado, né? Ou plantio, principalmente para a soja. Eis que é a questão. Né? Então é importante que o governo reveja suas questões no que se refere à questão ambiental, como a própria questão do mangue citado por mim. Tá? A foto 2, se você olhar na página 3, trecho da Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus é uma espécie de maquiladora, os produtos chegam, certo? E o povo lá não produz a tecnologia, eles apenas montam, depois abastece o mercado interno. Tá? E tem vista da rua 25 de março, na cidade de São Paulo. Aqui é uma rua conhecida, é como se fosse assim, salvo as devidas proporções, o Beco da Poeira de Fortaleza, vamos dizer assim, certo? É uma rua do comércio popular, onde vendem produtos baratos, os até caros também, mas então produtos mais em conta em termos de preço, por isso que é um mercado popular, a rua 25 de março. Né? O pessoal que é rico lá de São Paulo até brinca, estou vendo esse relógio, comprou na 25 de março, né? Para desqualificar o produto, entendeu? Pronto. Então nós vamos entrar nessa questão, né, as atividades econômicas e a organização do espaço geográfico. O espaço geográfico, como eu disse para vocês, é o objeto de estudo da geografia. Então você tem dois ambientes na página 4, ou melhor, o mesmo ambiente, transformado. Quando o homem chega, ele vê lá a vegetação e diz, não, eu preciso construir minha casa, preciso fazer minha plantação. Então a primeira coisa que ele tira é a vegetação. Né? Aí começa a construção, uma casa chama outra, que vai outra e tal, faz uma igrejinha para rezar todo domingo e tal, faz uma ponte para dar acesso à cidade, né? Então
vê o primeiro espaço, tá vendo? É o antes, agora vê o depois. Ó. É o mesmo espaço agora transformado pela ação antrópica, pela ação do homem, como tenho dito. Tá bom? Certo? Então o trabalho humano ele acaba construindo um novo espaço geográfico, é o espaço natural, agora transformado-se em espaço humano ou espaço cultural, que seria o espaço geográfico. Certo? Vamos mostrar aqui outra foto, certo? Em que o homem retira para suas construções, certo? Partes da montanhazinha, tá dando para ver, onde ele transforma o espaço já transformado, que as cidades vão crescendo, né? Você tem começa-se uma casinha, vai duas, vai três, aí a família quer morar perto os filhos querem morar perto do pai, da mãe, né? Que não querem largar a saia da mãe, como por aí fala, né? Então vai chegando, se transforma numa vila, né? Como assim vai chegando? Chega lá, vai todo mundo morar perto do pai ou da mãe, dos dois, né, tal. Aí a filha vai crescendo, aí quer um namorado, o namorado vai para lá, aí faz uma casa lá próxima à cidade, aí vai a namorada do filho e tal, aquela coisa vai crescendo, o número de casas se transforma numa vila, né? Certo? Aí alguém resolve colocar um comércio, porque já tem muita gente ali, as pessoas precisam comprar. Aí bota lá um comércio, aí traz sua família, aí traz os filhos, traz outros parentes para ajudar e tal, vai crescendo, aí tem a igreja, precisa de pedreiro, aí vão chegando pessoas e tal, a cidade vai crescendo, certo? Geralmente se fazem isso próximo a cursos de água corrente, né? Potável, claro e evidentemente, certo? Porque necessita-se de água para sobreviver, certo? Então aí forma-se com o tempo uma cidade. Fortaleza, né? A gente sabe que Fortaleza, você tinha um forte, aqui chamado Schoonenburg, mais ou menos é assim, que é um nome holandês, né? Virou depois, quando caiu sob o domínio português, virou a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, certo? Então era para proteger exatamente o território português, no caso que hoje é o Brasil, era colônia de Portugal, evidentemente. E eles foram lá e fizeram um forte para essa proteção, tinha os canhões, até hoje você pode visitar lá a 10ª Região Militar, que é onde era a antiga fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ali é onde a Bárbara de Alencar agonizou, certo? Ela ficou trancada lá num cubículozinho que ela não podia nem ficar em pé. Então ela gritava, ela agonizava lá. Né? Vocês podem ver a história de Fortaleza, que é a história fantástica. Fantástica, que eu disse, não fantástica, como o Tiririca, né? Então, aí, pronto, tinha um soldado. Só que soldado tem esposas, soldado tem namoradas, né? Soldado tem famílias. Aí, vamos fazer uma casinha aqui para minha esposa. Aqui, casinha aqui, eu quero fazer uma casinha quando eu me casar, minha namorada vai ser minha esposa, ela vai morar aqui pertinho. E assim vão surgindo casas, vilas, aí surge a vila de Fortaleza. Aí, como temos o capitalismo comercial, né? Então um comérciozinho aqui para abastecer as pessoas que, né, moram nessas casas e tal, e por aí vai. E hoje nós temos a formação, e com o tempo formou-se a cidade de Fortaleza, que não era tão grande, mas ela passou a crescer muito, né? Estradas de ferro apareceram, Porto do Mucuripe apareceu, né? Temos toda a história do Dragão do Mar e tal, né? E uma cidade bonita, naturalmente bonita pelas suas praias e tal, e o pessoal veio e ela foi crescendo, virou cidade. Continuou crescendo, se urbanizando, virou região metropolitana e hoje é a 5ª maior cidade do Brasil. Perde apenas para quem? Perde apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. É a 5ª maior cidade. Começou com algumas casas, como eu falei para vocês, certo? Então, aí vem a questão que eu falei para vocês, aí voltando para a questão dos rios. Então, Fortaleza ela é cortada por rios e riachos.
né? Ali, como eu disse para vocês, ali no canal do Jardim América, era um rio, um riacho, certo? E assim como esse riacho, nós tínhamos outros que foram canalizados e até aterrados, deixaram de existir aqui em Fortaleza, né? Aí nós temos bacias importantes aqui de Fortaleza, que eu destacaria qual? Que foram completamente já, né? Completamente não exagero demais, mas foram realmente transformadas. Algumas completamente, né? Até desapareceram. Os riachinhos desapareceram, vários. Certo? E alguns estão ali agonizando, né? Por conta da poluição, por conta como eu disse, da urbanização que chega, que vai destruindo áreas dos mangues, como eu falei, até do Rio Cocó. Por isso que eu fiz questão de dar aquela aula lá. Então eu destacaria duas grandes bacias aqui de Fortaleza. Quais seriam elas? A bacia do rio, que tem o nome do estado, que é o Rio Ceará. O Maranguapim, você já ouviu falar no período que tem cheias? Geralmente casas estão à margem do Maranguapim, são inundadas, porque é a natureza cobrando seu espaço, né? O pessoal vai lá, constrói no período da estiagem, que a água do rio está bem pouquinho, vai lá, faz sua casinha lá, né? Não lembra que vai ter um período que o rio vai estar cheio, porque é rio de um clima litorâneo, tropical litorâneo, mas também com grande influência do semiárido. Ou seja, período de estiagem há pouquíssima água e até seca. Vários rios no Ceará secam. Mas quando está no período da cheia, eles ficam imensos, com volume considerável de água. Então a natureza vai passar por cima dessas, né? A água vai passar por dentro dessas casas, inclusive vai levar a casa, deixando muita gente desabrigada. Isso acontece corriqueiramente, desde que eu me entendo por gente, nós temos esse problema em Fortaleza. Não se corrige, não se delimita, não se pode construir área nessa parte, que é a área do rio. Quando ele encher, ele vai cobrar o seu espaço. Não é verdade? Pronto, ele vai cobrar o seu espaço. Tá certo? Então, assim que funciona. Então, o Maranguapim é um dos afluentes do Rio Ceará, que é aquele rio que desemboca, que tem sua foz na Barra do Ceará. Por isso Barra. Porque ele não se encontra diretamente com o mar, porque se você observar lá, eu mostrei para vocês, o Rio Cocó ele não se encontra diretamente com o mar, ele dá uma curvinha antes de ir lá naquela parte onde tem as rochas, certo? Mas ele praticamente se encontra direto. O Rio Ceará, se você for lá, ou se já foi lá, onde tem a parte da ponte, ele vem, certo? No sentido sul-norte, e ele não vai direto para dentro do mar. Ele tem uma barreira de areia ali, certo? Aí ele faz todo o percurso no sentido oeste-leste, certo? Você vê, ele faz um percurso no sentido oeste-leste e finalmente ele entra no mar. Aquele percurso é que a gente chama de Barra, por isso Barra do Ceará. Entenderam? Pronto. Então destacaria na parte oeste de Fortaleza, porque do outro lado do Rio Ceará é o município de Caucaia. Aí para cá, né, desse lado leste de Fortaleza, mais a leste de Fortaleza, certo? Eu tenho a outra bacia que eu mostrei a foz para vocês, que é a bacia do Rio Cocó. Tá certo? É uma bacia do Rio Cocó. Certo? Que o Rio Cocó ele nasce lá em cima da Serra de Aratânia, que é o vídeo que eu vou mandar para vocês. Certo? Ele corta alguns municípios, certo? Ele vem, aí ele passa por Pacatuba, certo? Ele passa por Maracanaú e passa por e chega em Fortaleza. Boa parte dele está no município de Fortaleza. Você pode ver lá as informações do secretário do Meio Ambiente. Tá? E também, no caso do Rio Maranguapim, como o próprio nome diz, né, realmente ele vem ali da região do Maranguape, que é um dos municípios da região metropolitana de Fortaleza. Sabe que Fortaleza é uma metrópole, como eu disse, certo? Então ela tem a cidade central, que é a principal, que é Fortaleza, e outras cidades ao seu redor, que são as cidades da região metropolitana.
ou seja, que compõem a Grande Fortaleza. Quando a gente fala a Grande Fortaleza, a gente não está falando só da cidade de Fortaleza, a gente está falando de Fortaleza e várias outras cidades do seu entorno. Eu não vou dizer todas, mas vou dizer algumas, tá? Quais são? Cite algumas cidades que compõem a Grande Fortaleza, ou seja, região metropolitana de Fortaleza. Calcaia, que é a maior delas, né? A mais industrializada, que é Maracanaú. Nós temos o Maranguape, São Gonçalo do Amarante, nós temos Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, certo? Nós temos Eusébio, Aquiraz, certo? Horizonte, Pacajus. Deixa eu ver, outra da região metropolitana de Fortaleza. São muitas, né? Para lembrar todas assim. Enfim, essas aí tá bom, né? Por enquanto. Então, claro, não é tão grande como a região metropolitana de São Paulo, né? Que são um bocado de municípios, né? São vários municípios. Aqui também é considerável, mas não tem um número tão grande de municípios como São Paulo e nem o Rio de Janeiro. Tá bom? Então, mas é a Grande Fortaleza. Tá certo? Então, nós temos essas bacias hidrográficas que foram, evidentemente, bastante degradadas. Alguns riachos e rios desapareceram por conta, né, foi soterrado, foi canalizado, certo? E a gente tem a sobrevivência desses dois rios, que são rios com áreas de mangue. Inclusive, pertinho ali da foz do Rio Ceará, relativamente perto, não tão perto. Mas nós temos até uma comunidade indígena, que são os Tapebas. Os Tapebas é uma comunidade indígena que tem ali perto da ponte, já passando, não a ponte lá da foz do Rio Ceará, mas outra ponte lá que liga os municípios de Fortaleza e Calcaia. Então eles ficam próximos ali aquelas pontes e tem ainda, cultivam ainda suas tradições históricas. Né? Então é muito interessante. Ok? Então, aquela questão, o homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa. Isso que tudo vai mudar. Se você tiver curiosidade a mais e for um apaixonado pelo Rio Cocó, como eu, certo? Tem um vídeo lá, um vídeo amador, evidentemente, certo? Uma barragem que tem do Rio Cocó, próximo ali à área do São Cristóvão. Próxima área do São Cristóvão. Se você tiver curiosidade, vê lá que tem barragem do Rio Cocó. Aí tem um cara lá mostrando a saída da água, né, as comportas, a lâmina do rio ele mostra também. É um vídeo amador, mas é bem interessante se você tiver curiosidade no rio, assim como o professor. Certo? E se um dia você puder, faça aquele passeio de barco lá, né, do Rio Cocó, peça seu pai, vamos lá ver. Né, um domingozinho de manhã, acorda cedo, vai lá, né? Só você, seu pai e sua mãe não vai sair tão caro, né? O cara cobra lá um dinheirinho, né? Claro que ele tem que sobreviver, certo? E você vai lá vendo todo o mangue do Cocó, tá legal? Então um beijo para vocês, desculpa, e assistam os vídeos complementares, né, da aula de ontem. Você vê que eu juntei o que nós falamos na aula de ontem, já com o nosso início do capítulo 7, tá certo? Utilizando Fortaleza como espaço de transformação do homem, né? Como uma sociedade, claro, sociedade fortalezense, as atividades econômicas e o espaço transformado pelo homem da nossa capital. Ok? Beijos para vocês, tchau, tchau. Não esqueçam de assistir o vídeo.